Fórum Goiano e Fórum Metropolitano de Educação de Jovens e Adultos. Este encontro temático reservamos para debatermos sobre a educação de jovens e adultos no Plano Municipal de Educação de Goiânia. Importante enfatizar que constitui-se uma Comissão de Educação de Jovens e Adultos no primeiro semestre de 2014, composta por segmentos de professores e gestores da Rede Municipal de Educação de Goiânia, Fórum Goiano de EJA, Fórum Metropolitano, Divisão de Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos, PFAGE, da Secretaria Municipal de Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia Oeste, SESI, Conselho de Dirigentes Municipais e Secretaria Estadual de Educação. Essa comissão, na expectativa de contextualizar a educação de jovens e adultos no município de Goiânia, realizou estudos identificando os problemas, desafios e avanços da modalidade. Construiu diagnóstico composto a partir dos dados fornecidos pelas instituições que desenvolveram a EJA em Goiânia entre 2004 e 2013, e conforme o censo de 2010, com os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os quais, posteriormente, realizou análises e estudos para a construção das metas e estratégias. A cidade de Goiânia computava, conforme o referido censo de 2010, uma população de 1.302.001 pessoas, sendo que 1.296.969 pessoas situavam-se no meio urbano e 4.926 no meio rural, tendo como atividades básicas o comércio e a prestação de serviços. Deste total da população, temos 1.031.094 pessoas acima de 15 anos de idade. E de acordo com o IBGE 2010, 28,5% dessa população não possui ensino fundamental completo e 19,4% possui ensino médio incompleto, sendo que 47,9% da população acima de 15 anos não possui educação básica. Os jovens, adultos e idosos fora da faixa etária obrigatória de 15 a 17 anos, conforme Emenda Constitucional número 59 de 2009, compõe o quadro de analfabetismo absoluto, funcional e não conclusão da educação básica. E essa realidade demanda, por parte do Estado, oportunidades educacionais com qualidade social, coerentes com o público a que se destina, tomando currículos, metodologias interdisciplinares integradoras na organização e vivência de uma praxis pedagógica com compromisso ético, político e social. Em Goiânia, os direitos à educação de jovens e adultos, EJA, pós-Constituição Federal de 1988, têm avançado. No entanto, ainda não se constituiu como uma política pública de Estado. Os sujeitos desta modalidade ainda têm sido incluídos precária e marginalmente pelo Estado, de forma vulnerável, oscilante, sem a continuidade e percentual necessários nas fronteiras entre a responsabilidade pública e privada, e as políticas sociais compensatórias e a filantropia, e não efetivamente como deveria ser, enquanto uma política pública de Estado e não apenas de governo. Realizada essa primeira parte do diagnóstico, a comissão partiu para o alinhamento do Plano Municipal de Educação de Goiânia ao Plano Nacional de Educação, conforme a orientação do Fórum Nacional de Educação. E hoje vamos ter a oportunidade de socializar essa construção e discutirmos nesse primeiro momento sobre a educação de jovens e adultos e nos prepararmos para a etapa da Conferência Municipal de Educação prevista para o mês de maio próximo, para discutir o Plano Municipal de Educação de Goiânia. Informamos que todo encontro temático
está sendo documentado pela equipe do portal do Fórum Goiano de EJA e depois será disponibilizado no fórum do site, que está projetado ali na tela. Neste momento, faremos então a composição da mesa. Convidamos para se assentar o professor Rafael Vieira de Araújo, pela coordenação do Fórum Metropolitano de EJA. Convidamos a professora Cláudia Borges Costa, pela coordenação do Fórum Goiano de EJA. Convidamos Gene Lira Silva, representante do Fórum Municipal de Educação de Goiânia. Convidamos Edmilson da Silva Alves, representante do Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Convidamos o professor Marcos Pedro da Silva, representando a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, diretor do Departamento Pedagógico. Convidamos a Bia de Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Sintelgo. Ou se chegou algum representante. Convidamos também o professor Sebastião Ferreira do Carmo, representando o vereador Tairone de Martino, vice-presidente da Câmara Municipal e presidente da Comissão de Educação. Convidamos também Ramon Marcolino Ribeiro Júnior, representante do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia Oeste. Representando a professora Bia de Lima, a professora Edneia, que é a secretária de imprensa do Sintelgo. Convido aos presentes a se postarem em pé, para que nesse momento possamos então cantar o hino nacional. Passaremos então a ouvir o pronunciamento dos representantes das entidades que compõem este evento e aproveitamos para pedir aos componentes que, para melhor otimizar o tempo e assegurarmos o momento de debate, o mais importante nessa noite, que seja feita uma breve saudação de aproximadamente 3 minutos dos senhores componentes da mesa. Convidamos então o professor Rafael Vieira de Araújo, pela coordenação do Fórum Metropolitano de EJA. Boa noite, professor.
professores, alunos, professoras, alunas, falando de educandos, educandas. Trouxe uma colinha aqui para ser breve. Vou começar a falar com a Hannah Arendt. Expressa que a liberdade de externar opinião, o direito de ouvir opiniões de outros e de também ser ouvido, que para nós constitui também parte indispensável da liberdade política. Assim, é possível extrair que é preciso ter ação entre o falar e o agir, ou seja, dominar o conhecimento do meio social que o sujeito se insere. No caso específico, a educação de jovens e adultos, como uma ação humana organizada, de forma coletiva, constituindo uma intervenção fundamentalmente política. A partir do sentido político, conscientizar é politizar. Conscientizar é politizar. O conceito de conscientização, da qual conceitua Paulo Freire, compreende a consciência de classe, como processo pelo qual as classes desfavorecidas identificam na realidade as relações que as oprimem e as exploram, impedindo-as, conforme o termo do grandioso patrão da nossa educação brasileira, Paulo Freire, na permanente busca de ser mais. Gente de nossa gente. A responsabilidade do Estado, prevista na LDB, deveria ter uma atitude eficiente e eficaz no recenseamento de demanda de vagas da EJA, na divulgação ampla de convidar, convocar e criar estrutura e condições para que ocorresse uma educação escolar adequada para o jovem, adulto e idoso. Então, eu estou lisonjeado. O Fórum Metropolitano, integrado ao Fórum Goiano de EJA, somos todos nós. Vocês que vinham agora, hoje à noite, participar desse encontro, é um encontro único, tá? Uma discussão política, é o Plano Municipal de Educação. Então, vamos agir conscientemente. Muito obrigado e vamos para o diálogo. Professora Cláudia Borges Costa, pela coordenação do Fórum Goiano de EJA. Uma boa noite a todos e a todas. Eu quero pedir uma saudação de todos aqui aos educandos, porque eu acho que eles são é o motivo maior da gente estar aqui fazendo essa discussão. Então, eu queria, por favor, que a gente batesse palmas para os nossos educandos. Agradecer imensamente a presença de vocês aqui, né? Porque isso aqui, gente, foi um sonho, esse nosso encontro aqui, foi um sonho que desde o ano passado a gente tem construído, né? Na verdade, a gente queria fazer momentos pequenos, nas unidades regionais, né? Para se chegar depois num encontro maior, né? Mas o que foi possível a gente fazer, diante do tempo, de todas as dinâmicas que a gente tem de trabalho, de movimento, foi esse momento. Eu me sinto assim, extremamente feliz, satisfeita da gente estar aqui e poder fazer essa discussão e nos prepararmos para a Conferência Municipal em maio. Eu acho que é muito bacana a gente ter essa possibilidade aqui hoje, de pensar nas nossas estratégias, nas nossas metas, pensar na nossa casa, na educação de jovens e adultos. É isso que a gente vai pensar. E por isso da importância de a gente ter os educandos aqui, porque eles vão poder dizer muito para nós. Então é só agradecer a todas as pessoas que batalharam e correram, que fizeram essa divulgação, né? Todos os companheiros e que estão aqui na mesa, pessoas que estão aí no Fórum Municipal de Educação, na Labuta, na Secretaria de Educação, né? Todos os companheiros aqui do Conselho Municipal, Sinteg, Instituto Federal de Educação, Fórum Metropolitano, agradecer a todos por esse
por essa luta toda, a gente conseguir chegar até aqui, até esse momento de hoje. E é isso que o Rafael falou, vamos para o diálogo. O mais importante desse encontro é isso, é a gente poder dialogar. Um abraço a todos. Gene Lira Silva, representante do Fórum Municipal de Educação de Goiânia. Boa noite a todos, a todas, educadoras, educadores, educandos, educandas, que sendo educandos e educandas, né, da EJA, também são educadores, não são? Né? Com certeza também já são educadores, né? Porque no sentido amplo da palavra, não só restrito, né, à educação escolar. Então, brevemente, eu gostaria de parabenizar realmente, de fato, né, eu sei o quanto que é difícil a gente, né, nesse momento, poder de tanta individualidade no mundo, a gente conseguir, né, juntar pessoas, né, interessadas para discutir educação, né, de forma assim coletiva e de forma relevante. Eu acho que todos estão aqui, não é à toa, numa quinta-feira à noite, né, se não considerasse essa temática importante. Quero parabenizar o Fórum Goiano, o Metropolitano também, né, por essa iniciativa fantástica de promoverem estes encontros temáticos. Este encontro, principalmente, por ser o encontro, né, da EJA no Plano Municipal de Educação, e eu falo agora em nome, né, realmente do Fórum Municipal de Educação, da importância dessa discussão nesse momento de avaliação e de elaboração de um novo Plano Municipal de Educação. Então, quero convidar, né, a todos mesmo, a todas aqui presentes, a todos que vocês puderem, né, convocar, convidar a participarem das nossas conferências, né, tanto a municipal, mas a estadual também é importante, né, a participação de todos nessa discussão, né, não só da educação, né, geral, mas de suas modalidades, de seus níveis. E, então, assim, realmente felicitar a todos do Fórum, tanto Goiano Metropolitano, por essa grande iniciativa, por esse diálogo coletivo, por essa construção coletiva. Bom, obrigada, boa noite. Edmilson da Silva Alves, representante do Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Presidente ou presidenta é a nossa professora Ludmila, que infelizmente não pôde estar aqui. Eu sou conselheiro, represento o Citego no Conselho Municipal de Educação. A professora Ludmila manda um abraço a todos, infelizmente ela não pôde vir, se encontra nesse momento numa atividade na PUC. E ela pede para que a gente traga aqui a nossa mensagem, que é o apoio e o engajamento na construção do Plano Municipal de Educação, sobretudo na construção de políticas públicas que irão contribuir para a tomada da consciência social na importância da EJA como instrumento de transformação social. Parabenizar a todos pela oportunidade e que nós tenhamos, né, sucesso nessa empreitada da construção do Plano Nacional, do Plano Municipal de Educação. Obrigado. Professor Sebastião Ferreira do Carmo, representando o vereador Tairone de Martins. Boa noite, mesa. Boa noite, professores. Boa noite, educandos. O motivo maior dessa reunião, e o vereador Tairone não pôde vir por um compromisso que ele tinha hoje, que ele não tinha como desfazer esse compromisso, mas ele externa o seu compromisso, reafirma o seu compromisso com a educação municipal, como presidente da Comissão de Educação, e ele está reforçando o seu compromisso com todo o processo de valorização da educação municipal, o processo de desenvolvimento da educação no município de Goiânia,
e até a aprovação, a votação e a aprovação do Plano Municipal de Educação. O vereador Tairone também ele expressa a sua preocupação, o seu descontentamento com o ocorrido hoje na Câmara, lá no Paço Municipal. Ele deixou de comparecer a um compromisso que tinha, inclusive, uma reunião com o Geovaldo para tratar da reforma administrativa, e ele deixou de ir até que a Prefeitura faça o retrato, se retrate em relação ao ocorrido. Numa análise mais simples, percebe-se que o que aconteceu hoje foi um incidente com grevistas que foram machucados, mas quando se faz uma análise um pouco mais apurada, percebe-se que é o retrato da situação da educação no Brasil hoje. É o retrato de como a educação é tratada e também como os trabalhadores da educação é tratada. Porque ninguém faz greve porque quer. Ninguém faz greve simplesmente para deixar uma sala de aula, ir para a rua, ir para a praça ou para o Paço Municipal. Mas as pessoas são levadas por uma circunstância, as pessoas se sentem acuadas quando o seu direito é tirado. Então, essa é a situação da educação no Brasil hoje. Dos trabalhadores de um modo geral, mas especificamente da educação. Para valorizar a educação, para se dar uma educação de boa qualidade em todas as suas instâncias, desde a educação fundamental ao nível superior, não tem como fazer isso se não valorizar os trabalhadores da educação, se não valorizar aqueles que fazem a educação, aqueles que vivem de fazer a educação. Então o vereador Tairone, ele expressa esse sentimento, ele expressa esse descontentamento em relação ao ocorrido hoje, que é um dia que escreve uma história, que faz parte da história da educação no município de Goiânia, né? E não é uma história escrita com a caneta ou com lápis, né? Ou digitando no teclado, mas é uma história que é um dia que se escreve, que é escrito com sangue, lamentavelmente, né? Então, o vereador Tairone, ele expressa e deixa claro a sua preocupação em relação ao desenvolvimento, à valorização da educação, mas também em relação ao seu compromisso com a valorização dos trabalhadores, em específico aos trabalhadores da educação. Muito obrigado. Ramon Marcolino Ribeiro Júnior, representante do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia Oeste. O professor Ramon Marcolino não pôde vir, e aí veio o Ramon Marcelino no lugar dele, fazendo a representação. Então, boa noite a todas e todos. Com satisfação que eu me refiro a esse público. Vocês ouviram alguns dados que são preocupantes, dados da educação de jovens e adultos do nosso estado, que compõem o diagnóstico que nós fizemos para avaliar o plano municipal que terminou e para planejar o novo plano. Nós temos metas importantes no plano nacional, como a meta 10, que visualiza 25% para a educação de jovens e adultos na modalidade profissional, uma meta muito ousada, pela qual vale a pena lutar. E a presença de todos vocês aqui, ela colabora para educar a minha esperança, educá-la no sentido freiriano, de uma esperança que se move, uma esperança que se traduz em luta, uma luta que tem no horizonte, como o amigo professor Rafael costuma dizer, uma eja plena de sentidos e significados, que é uma causa que ontem e hoje, pela qual vale muito a pena lutar, e eu salvo todos vocês por estarem aqui para dizer, uma vez mais e cada vez mais, a sua palavra. Obrigado. Edneia, secretária de imprensa do Sintegro, deste ato, representando a professora Bia de Lima. Boa noite a todas e todos. É um prazer poder estar aqui, é um prazer poder
trazer a palavra do Sintergo e como o colega ali mencionou, apesar do posicionamento diferente do Sintergo em relação ao pessoal que está de greve, nós repudiamos toda e qualquer violência contra o trabalhador em educação. Posso mencionar 2 escolas que estão aqui, porque as conheço. Sou professora da Escola Municipal Alice Coutinho, está aqui presente, e da Escola Vicente Rodrigues do Prado, alunos da EJA, da IAJA, que estão aqui para participar efetivamente, porque esse encontro temático não teria a sua solidez, não teria uma validade se aqueles que são os principais interessados, que são a parte mais importante, não estivessem aqui para discutir. Então eu fiz, juntamente com as 2 escolas, nós fizemos um esforço para estarmos aqui. Gostaria de agradecer a professora, diretora, professora Nilma, não sei se a Cecília, não vi a Cecília aqui, a coordenadora Daniela, a coordenadora Isabel, e a vocês, estudantes, que atenderam o nosso apelo com muita dificuldade. Não é fácil sair da escola, e estão aqui para debater, porque só quem está dentro da sala de aula da EJA é que sabe as necessidades que essa modalidade existe, que ela precisa. Então nós precisamos mesmo repensar, é um momento importante, porque está sendo construído aí um plano municipal de educação e a divulgação nem sempre é feita de maneira adequada. Poderia estar aqui um auditório lotado, todo mundo discutindo, mas essa divulgação nem sempre é feita da maneira adequada, então fica muita gente de fora. E o Plano Municipal de Educação é que vai definir as especificidades dessa modalidade, que sempre que tem material, por exemplo, é material voltado para ensino regular e não para o material didático não voltado para a EJA, então fica isso sempre aquém. Então é muito importante, viu, gente? Muito obrigada. Eu mencionei essas 2 escolas porque são as 2 que eu conheço, então posso falar, mas acredito que pode ter mais representantes aqui de outras escolas, A Escola Municipal Confalone está aqui também, o Rafael está falando, Muito bem. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e vamos ao debate. Uma boa noite a todos. Professor Marcos Pedro da Silva, diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que, em nome da Secretaria Municipal de Educação, eu queria cumprimentar a organização desse momento. Dizer que, desde o momento que assumimos lá, estou como diretor do departamento, eu dizia para a Márcia, a educação de jovens e adultos, dentro desse departamento, essa modalidade será tratada como também a educação fundamental em ciclos e também a educação infantil. Entendendo a importância dessa modalidade para o sucesso e desenvolvimento de uma cidade que se diz que quer ser uma cidade que educa. Uma cidade que educa, ela educa a partir das pessoas. E educar e trabalhar com pessoas historicamente excluídas do processo de ensino-aprendizagem é educar com consciência, com sensibilização de querer uma sociedade melhor. Queria dizer que nós temos que pensar como enfrentar os desafios dessa modalidade, sobretudo do acesso e a permanência desses alunos e alunas que precisam e uma demanda muito grande de acordo com o censo, que estão fora da sala de aula. E não é só matricular-se no início do ano, é permanecer. O que nós, a Rede Municipal de Educação, junto, educação, secretaria, professores, coordenadores, diretores, diretoras, vamos pensar
E aí eu faço um convite. Eu queria também destacar aqui a presença firme, atuante, dentro do Fórum Municipal de Educação, do Fórum Goiânia de Igreja, preparando o documento básico para a conferência no dia 14 e 15 de maio. Eu acompanhei tanto a secretaria, com a sua representação, a universidade, está aqui na pessoa da Maria Emília, todos debatendo, junto ao fórum e pensando naquilo que é melhor para uma educação de qualidade social para essa modalidade. Queria também convocar, aliás, todos, profissionais, alunos, para a discussão da nossa proposta, que é fundamentada nos eixos da identidade, na cultura, na cidadania, no trabalho, pensando o mundo do trabalho para essa modalidade. É um desafio, é uma das melhores propostas do país do ponto de vista pedagógico. E hoje eu ouvia dizer, a Bia dizer o seguinte: qual é a proposta que se tem de educação no nível de Estado? Eu queria dizer, ontem eu tive que dizer que nós temos uma educação, a proposta de educação infantil fundamentada, freiriana, vigotskiana. Nós temos uma educação fundamental em ciclos também freiriana, vigotskiana. E temos a educação de jovens adultos que pauta por essa linha, com a concepção teórica bem definida. É lógico que ainda precisamos avançar muito do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista da permanência e a permanência com qualidade. Então eu convoco todos vocês a, junto conosco, a Márcia, a DEFIAGEN está já com um plano de trabalho para discutir essa proposta para que a gente possa avançar e que ela seja lá na prática, que é o mais fundamental para vocês alunos, com essa qualidade que nós queremos. E dizer que vocês, alunos que estão aqui hoje, fazem parte da história. Nós poderíamos ter mais pessoas, sim, mas as pessoas que estão aqui estão reunidas em nome da educação. Eu diria, onde um ou mais estiver reunido em nome da educação, estarei com eles. E eu agora queria pedir licença, Joel, eu também vou estar com a Ludmila lá na PUC numa atividade, porque vou estar representando a Secretaria Municipal de Educação, que vamos agora eleger um comitê em prol do direito da educação na região centro-oeste. Então eu estarei lá representando a Secretaria, mas tenho certeza que aqui a discussão vai ser profícua e vamos avançar e vamos preparados para a conferência. E aí eu deixo aqui com vocês, muito obrigado, pode contar com a Secretaria, pode contar com a gente para sempre defender essa modalidade que sim precisa. Queremos agradecer também os apoios da DEFIAGEN, que tem contribuído aí com o evento, os apoios das unidades regionais, que aqui estão, né, muitos aí, os representantes do Centro de Formação, que aqui também se encontram, a professora Maria Emília, da Faculdade de Educação, da UFG, juntamente com a equipe, né, do Centro Memória Viva de EJA, importante trabalho desenvolvido ali. Agradecer o Benjamin, divisão de eventos, que está fazendo aí o registro de vídeo, e a Carla da Criarte Fotografias, que está fazendo também aí o registro fotográfico. Nesse momento, nós convidamos aos presentes e agradecemos aqueles que compuseram aqui as entidades para tomar os seus lugares na plenária e, desde já, aqueles que não puderem, como o professor Marcos já se pronunciou, que recebam aí da comissão organizadora do novo encontro os agradecimentos pela presença neste evento. Então, muito obrigado a vocês. Permaneça então a professora Cláudia e já convido a professora Márcia Mello, chefe da Divisão de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação, que a partir de agora elas irão conduzir o debate. Vamos lá, então. Poeira Márcia, nós temos uma tarefa árdua. Nós temos um curto tempo e a gente vai tentar aproveitar muito esse nosso curto tempo, né? E assim, gente, a nossa estratégia agora de luta para esse segundo momento, né? A expectativa nossa é que a gente consiga
a educação de jovens e adultos, na verdade, se a gente fosse pegar de todas as metas, 1, 2, a gente teria como nos enxergar também nessas metas. Mas nós temos a meta 8, 9 e 10, que são as metas que nós estamos de fato nela, tá? Então, a educação de jovens e adultos estão nessas 3 metas. Por isso que a nossa opção é de retomar essas 3 metas aqui, que foram as metas que a gente discutiu na comissão, né? Levamos na comissão lá do Fórum Municipal de Educação, certo? E a partir dessa construção é que a gente vai socializar aqui com vocês, e a gente espera que a partir dessa socialização a gente ganhe, amplie mais ainda a nossa possibilidade de reafirmar isso que está aí, ou ampliar, né, também. Só que a gente precisa só explicar o seguinte. Primeiro, dizer que por que a gente foi lá no Plano Nacional de Educação, né? Acho que precisa, primeiro, para ficar bem claro. Nós estamos atendendo a uma informação, a uma solicitação do Fórum Nacional de Educação. Para os educantes que talvez não tenham escutado falar ainda no Fórum Nacional de Educação, é só para dizer que esse fórum é um espaço em que os representantes do Brasil inteiro, de vários segmentos, compõem esse Fórum Nacional. E é ele que pensou, que refletiu, que chamou todo mundo para discutir sobre o Plano Nacional de Educação. E, a partir do Plano Nacional de Educação, fica indicado lá que nós temos que os municípios, que os estados têm que construir o Plano Estadual de Educação e os municípios construir o Plano Municipal de Educação. Então, é esse estágio que a gente está. Nós fizemos uma comissão, como o Joel leu lá no começo, né, falando dessa comissão, vários segmentos juntos, e nós podemos, então, pensar nessas metas. Então, essas metas, elas foram, nossas metas do Plano Municipal de Educação, elas foram alinhadas às metas do Plano Nacional de Educação. Esse alinhar significa o quê? Significa a gente partir do Plano Nacional de Educação e aí a gente colocar a nossa cara, a cara do município e mais precisamente da educação de jovens e adultos dentro dessas metas. Certo? Então, por isso que a gente vai partir então dessa discussão aí da meta 8, 9 e 10, porque é essa que a gente está mais presente, né? Você vai... Boa noite, pessoal. A dinâmica que nós vamos estar utilizando aqui para fazer nós vamos fazer a leitura das metas e das estratégias. E aí a gente precisa de uma organização para a gente poder fazer a discussão, né? Então, assim, a gente vai fazer a leitura. Quem tiver algum destaque, alguma questão que queira questionar, que queira colocar em debate, que queira apontar alguma coisa naquela questão, a pessoa pede destaque, a gente anota o nome da pessoa, quando a gente terminar a leitura, a pessoa vai explicar o que ela quer discutir lá no que ela destacou. Combinado? Podemos dar sequência à leitura? Quando a pessoa for fazer a exposição dela do que ela está questionando para fazer a intervenção dela, a gente vai estar dando 3 minutos e aí a gente vai ser um pouco rigoroso para a gente dar conta de respeitar as falas e respeitar o tempo para a gente dar conta de conduzir o documento. Tá ok? A Claudinha vai fazer a leitura. Só mais uma coisa que eu acho que é importante, gente, dizer para vocês, o que vocês pensarem, o que foi pensado aqui por nós hoje, né? Que nós tem um grupo aí fazendo a relatoria,
vai estar sendo tudo anotado, certo? Porque daí nós vamos levar essas nossas questões para a conferência municipal que está prevista para maio. Tá claro? Então, tudo que a gente for falar, sugerir aqui, a nossa intervenção vai ter, tem gente aí já escalada para fazer essa relatoria, ok? Maria Emília estava lembrando a gente aqui também, que eu acho que é importante dizer, o Fórum Estadual, ele tem as reuniões dele na segunda quinta-feira de todo mês, né? Essas reuniões, elas são itinerantes, mas elas acabam sendo muito na Faculdade de Educação, né? E a gente manda o ofício e convida, e a gente sempre coloca o local, sempre às 14 horas. Sejam todos convidados para participar. Teremos no dia 29 de maio nosso encontro estadual, porque nesse nosso encontro estadual nós estamos refletindo e pensando e preparando o nosso 14º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, que vai acontecer aqui em Goiânia no mês de setembro. Vê que a nossa agenda está lotada esse ano, né? Mas vamos lá. E o 13º Encontro Estadual, no dia 29. 29, o 13º Encontro Estadual. Vamos lá. Vai pôr aí a meta ou não? Emília? Vai pôr aí a meta para o pessoal ler? Então, sim. As interferências aqui hoje vão ser levadas para adiante ou vão adiante vão ter outras interferências? As interferências daqui vão ser levadas para lá para a conferência municipal, mas lá também nós vamos ter muitas interferências, com certeza. Tá? E vamos também poder fazer lá também, tá? Vamos lá? Então, a meta 8 é levar a escolaridade média da população de 18 anos ou mais, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano municipal, inclusive para as populações do campo e dos 25% mais pobres, igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Aí, a gente, nessa meta, a gente tem 13 estratégias, Emília? Acho que sim, né? 13 estratégias. A estratégia 1, implementar políticas públicas de Estado de educação de jovens e adultos e idosos para os segmentos populacionais considerados que estejam fora da escola e com defasagem de idade séria, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização após a alfabetização inicial a partir da aprovação deste plano. 8.2. Garantir e incentivar o acesso à escolarização de qualidade social e, excepcionalmente, exames gratuitos de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio a partir da aprovação deste plano. Destaque? Fala o nome, por favor. Fala o nome. Olha que fala destaque, fala o nome. 8.3. Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica e com elevação de escolaridade por parte das entidades públicas e privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical de forma integrada ou concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública para os segmentos populacionais considerados a partir da aprovação deste plano. 8.4. Só explicação. Esse 8.3 está o sistema S está dentro, né? Tá. Aí Tá. estão defendendo o sistema S? Não, é porque o sistema S, ele também fez parte dessa comissão. Tá? Porque ele também é parte da educação municipal. Não tem como tirar ele de lado. Isso é só porque no Correio nós defendemos a não oferta do sistema S. Não, essa questão da verba, sim. Da verba a gente não está defendendo.
gratuita. Gratuita. Seja ela ofertada pelo Sistema S, pelo federal, pelo municipal, que ela seja gratuita. Essa é a nossa defesa. 8.4. Promover a partir da aprovação deste plano em regime de colaboração com o Estado e a União e em parceria com as áreas de saúde, assistência social e justiça eleitoral, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo para a garantia da frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento dessas estudantes na rede pública regular de ensino. Tem algum destaque? Pode falar sobre pressão? Pede destaque. Tá. 8.6. Realizar censo dos jovens e adultos não escolarizados. Ai, pulei? Desculpa, gente. 8.5. Promover a busca ativa de jovens fora da escola, bem como a sua permanência para a continuidade da formação em parceria com as áreas de assistência social, saúde, esporte, cultura e proteção à juventude a partir da aprovação deste plano. 8.6. Realizar censos dos jovens e adultos não escolarizados e com ensino fundamental e médio incompletos para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos em Goiânia, sob responsabilidade do poder público em parceria intersetorial e com a sociedade civil, com a periodicidade anual, conforme prevê a LDB 9.394/96, a partir da vigência deste plano. 8.7. Garantir chamadas públicas com efetiva participação dos gestores e comunidade escolar no início de cada semestre para a educação de jovens e adultos e realizar mobilizações regulares, cartazes, folder, rádios, TVs, online, carros de som, reuniões nas comunidades, entre outros. A partir da aprovação deste plano, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil, com vistas ao convencimento dos educandos da EJA para o processo de alfabetização e continuidade da escolarização. Algum destaque? 8.8. Garantir pelo poder público municipal, estadual e federal oferta de escola e ou de salas de aula o mais próximo possível da residência ou local de trabalho, a partir da vigência deste plano, para que os alunos continuem na escola e prossigam nos estudos até a conclusão com êxito da educação básica. 8.9. Elaborar no primeiro ano da aprovação deste plano uma política intersetorial de atenção e acolhimento às crianças de 0 a 12 anos, das mães e ou responsáveis, alunos, alunas que estudam na EJA no horário escolar destes e implementá-la. 8.10. Garantir a educação especial inclusiva na modalidade EJA, bem como o atendimento educacional especializado, complementar e suplementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola, de outra escola da rede pública ou instituições conveniadas e centros de atendimento educacional especializados a partir da aprovação deste plano. 8.11. Promover a partir da vigência deste plano a
a elaboração, revisão e ou adequação de currículo formativo para a EJA, envolvendo o poder público, privado e a continuidade escolar, aproximando-o do mundo do trabalho na perspectiva integral, estabelecendo inter-relação entre teoria e prática nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia, da cultura e cidadania, adequando a organização do tempo e do espaço pedagógico às características desses estudantes, bem como estratégias pedagógicas adequadas às faixas etárias da EJA. Algum destaque? 8.12. Garantir, a partir da aprovação deste plano, o atendimento às necessidades dos jovens e dos idosos, com vistas à inclusão dos temas da juventude, do envelhecimento e da velhice nas escolas, de forma a eliminar o preconceito e a produzir o conhecimento sobre a matéria, conforme preceituam as leis 10.741/2003 e 12.852/2013, que dispõem sobre o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Juventude. (8.13) Incentivar e fomentar as instituições de educação superior públicas, em parceria com as secretarias municipal e estadual, a partir da aprovação deste plano, a realização de pesquisa e estudos relacionados às necessidades e especificidades da EJA no âmbito de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, currículos e propostas pedagógicas com base na legislação, incentivando a participação dos profissionais da educação e da comunidade. Ainda tem mais uma. Mas tem mais duas. 8.14. Realizar, a partir da aprovação deste plano, em parceria com a área da saúde, diagnósticos sobre a saúde dos estudantes da EJA, de modo a identificar problemas que afetam o processo de ensino e aprendizagem, bem como a continuidade dos estudos e a necessidade de ampliação das políticas de assistência ao estudante em todos os níveis. 8.15. Incentivar por meio de ações intersetoriais o poder público com apoio da sociedade civil, a partir da aprovação deste plano, a realização de parcerias que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados e os sistemas de ensino para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas e a oferta da EJA no ensino fundamental, médio e educação profissional. Algum destaque? Vamos para a meta 9, então. Alguém tem algum destaque na meta toda? Alguma coisa para falar? Eu tenho aqui, porque todos têm, a partir da aprovação desse plano, tem um momento que tem a vigência desse plano. Acho que são duas coisas diferentes, né? Não sei se isso pode ser padronizado, ou qual é a intenção realmente, se é a partir da vigência ou se é a partir da aprovação desse plano. Eu acho que podia discutir sobre isso. Tá. A gente pode retomar essa questão sua depois, então? Pode, tá? E também a localização desse... Foi destaque geral. Como que é seu nome, professor Luiz? Luiz Cajona. Meta 9. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais do percentual de 96,7% para 100% até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação, superando o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
as estratégias para o cumprimento da meta. 9.1. Assegurar, a partir da aprovação deste plano, em regime de colaboração com a União e o Estado, a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria. Algum destaque? 9.2. Realizar, a partir da aprovação deste plano, censo dos jovens e adultos analfabetos e com ensino fundamental incompleto para identificar a demanda das vagas da educação de jovens e adultos em Goiânia, sob a responsabilidade do poder público em parceria intersetorial e com a sociedade civil, conforme prevê a LDB 93/94. Algum destaque? Está repetido? É só um esclarecimento, não é repetição, porque, na verdade, a proposta do Plano Nacional de Educação, o Ministério separou o processo de alfabetização e o processo de ensino fundamental e médio. Então, muitas coisas vão estar na alfabetização de jovens e adultos e depois precisa estar também no fundamental e médio, que é a educação básica. Porque para ele, a alfabetização é campanha. Okay. É radicação. Obrigada pelo esclarecimento. 9.3. Implementar, a partir da aprovação deste plano, ações de alfabetização de jovens e adultos para garantir o atendimento dos 3,30% dos alfabetizados do município de Goiânia, do não alfabetizados do município de Goiânia, assegurando-lhes a continuidade da escolarização básica sob responsabilidade do poder público municipal, estadual e federal, em parceria intersetorial e com a sociedade civil. Algum destaque? 9.4. Aderir às políticas de âmbito nacional que promovam o acesso, permanência e conclusão com êxito na educação de jovens e adultos, sob a responsabilidade do poder público, em parceria intersetorial e com a sociedade civil, a partir da aprovação deste plano. Algum destaque? É, 9.5. Executar ações de atendimento a estudantes da educação de jovens e adultos por meio de políticas intersetoriais e programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos a partir da aprovação deste plano. Algum destaque? 9.6. Assegurar pelo poder público a oferta de alfabetização de jovens e adultos privados de liberdade, garantindo-se a continuidade do ensino fundamental e médio, inclusive integrados à educação profissional, em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se a formação específica dos professores em regime de colaboração conforme as diretrizes nacionais. Alguns destaques? Podemos seguir? 9, eu não vou seguir essa numeração, porque eu... 7, né? Ok. Estabelecer mecanismos incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos. Algum destaque? 9.8. Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização